Eu estava na Somália distribuindo pães ali entre os refugiados. A Somália tem hoje, na capital, cerca de 23 campos de refugiados. 3 anos atrás eram 3 campos, agora são 23 de refugiados. A fome está aumentando na Somália, né? Eu estava distribuindo pães e tinha uma criança dando, né? Distribui pão lá toda semana, a gente distribui pão na Somália. E tinha uma criança que de os seus 3, 4 anos, sentada assim na areia, porque lá todo mundo assenta na areia, e ele me olhava bastante assustado. E era eu, o pastor Voneir, distribuindo os pães, e mais a Dunia. Ele me olhava assustado. Quando eu fui dar o pão para ele estava com medo, porque alguém tinha passado ali e entregue um pão para ele. Ele embrulhou o pão na roupinha dele e ele ficou com medo, porque para ele pegar um segundo pão pequenininho, ele teria que mostrar que o outro pão estava lá. Mas ele teve a coragem, porque a fome era tanta que ele foi pegar o meu pão. Aí eu vi que ele tinha um outro pão escondido na roupinha dele. A fome, gente, a injustiça, ela está crescendo no mundo de uma forma que você não pode imaginar. A fome começa a aumentar no mundo todo. E quando nós vamos para o livro do Apocalipse, nós entendemos isso, a questão da fome, né? Uma criancinha de 3, 4 anos, ele ficou com medo. Se ele me mostrasse o pãozinho dele, talvez eu não daria um segundo pão para ele, não é? Então, a fome está aumentando no mundo. Não é só na Somália. Somália é um caso especial. Está mudando, Deus está abençoando ali, não é? Muita oração. Mas no mundo todo está aumentando a fome, né? E olha, no livro do Apocalipse mostra esse fim que está chegando. Apocalipse capítulo 6 começa falando de um cavaleiro de um cavalo branco, montado num cavalo branco. Apocalipse tem muitos símbolos, né? É cheio de símbolos o Apocalipse, né? E então, essa fome que está aumentando, as disputas entre as nações, as guerras vão aumentar. Não há mais possibilidade de paz nessa terra. Não há. O homem não conseguiu, ao contrário. Ao contrário, o homem vai matar a si mesmo, né? Então, começa falando do cavalo branco. Um homem que veio vencendo e para vencer. O anticristo. O anticristo está ali, no capítulo 6 do Apocalipse. O capítulo 6 do Apocalipse, ele fala da primeira fase da grande tribulação. São 2 fases. 2 fases. Na primeira fase da tribulação,
acontece o que está no capítulo 6. Está ali descrito isso, né? Na verdade, o capítulo 6 e 7 descreve essa primeira fase da tribulação, né? O 6 e o 7. Em seguida, a trombeta tocada de novo, vem o cavaleiro montado num cavalo vermelho. E aqui está escrito: os homens matando-se a si mesmos. Vermelho fala de sangue, né? Vermelho está falando de sangue, né? Os homens matando-se, tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Começa, esse cavaleiro do cavalo branco é o anticristo. Ele começa proclamando o quê? A paz. Em seguida, o que acontece em seguida? Em seguida, o cavalo vermelho. Guerra. O homem é a Terceira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial está às portas de começar, viu? Está quase para começar a Terceira Guerra Mundial, né? Agora, esse homem proclama a paz um tempo curto. Em seguida, aqui ó, foi-lhe dado tirar a paz da terra. Foi-lhe dado. Quem comanda é o céu. Nós oramos, o céu comanda aqui. Então agora ele vai tirar a paz da terra, vai começar a Terceira Guerra Mundial. Logo, logo vai começar a Terceira Guerra Mundial. Só que depois, no terceiro selo, não é trombeta, aqui é selo, né? Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser ver dizendo: vem. Então vejo um cavalo preto e o seu cavaleiro com a balança na mão. Fome. Começa uma fome mundial de altas proporções. Milhões de pessoas irão morrer de fome nessa fase aí. E nessa fase, quem vai estar aqui? A igreja que foi arrebatada já subiu, mas ficou uma casca da igreja. É crente, nasceu de novo, mas ficou aqui, não é? Então eu termino aqui essa palavra, eu interrompo, para continuar falando do quarto selo e o que vai acontecer aqui com os crentes que não foram arrebatados. Fica com Deus.